Risco de desvio de armas dos Estados Unidos na Ucrânia continuará após o conflito, diz think americano. Relatório do think tank Stimson Center indica risco contínuo do desvio ilegal de armas fornecidas pelos Estados Unidos à Ucrânia, mesmo após o fim do conflito do país. O documento enfatizou que armas atualmente transferidas para a região têm vida útil longa, potencialmente prolongando o problema muito além da duração do conflito. De acordo com a pesquisa, a história revela que cessar fogo frequentemente procede de um aumento dos fluxos ilícitos de armas. Portanto, os Estados Unidos deveriam permanecer vigilantes e responder de forma proativa à evolução da situação a longo prazo. Outro aspecto levantado é o grande número de munições não detonadas deixadas para trás na Ucrânia, especialmente munições de artilharia e munições de fragmentação. Tais munições poderiam ser reaproveitadas por atores ilícitos para usos escusos. Apesar dos investimentos em mitigação do desvio, a supervisão estadunidense sobre as armas enviadas para a Ucrânia é considerada inadequada ou mesmo nula. Relatório recente do inspetor-geral do Departamento de Defesa dos Estados Unidos revelou que o Pentágono falhou em cumprir os requisitos de monitoramento de aproximadamente 1 bilhão em equipamentos. O relatório também insta os americanos a reforçarem os esforços para garantir que a Ucrânia cumpra o direito humanitário internacional e as obrigações de proteção civil. Além disso, sugere impor condições ao uso de capacidade de ataque de longo alcance. Estados Unidos enfrentam 4 ameaças, mas estão equipados apenas para uma guerra, dizem especialistas. A luta da administração Biden para aprovar no Congresso um enorme orçamento suplementar para financiar as batalhas na Ucrânia, Gaza e um potencial conflito em Taiwan trouxe à tona uma questão fundamental. Quantas guerras a América pode enfrentar ao mesmo tempo? Pergunta. Em um relatório intitulado Grande competição de potência, implicações para a defesa e questões para o Congresso, o Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos diz que as Forças Armadas Americanas estão atualmente dimensionadas para ser capazes de conduzir algo menor do que 2 grandes conflitos simultâneos ou sobrepostos. De acordo com o documento citado pelo jornal Nikkei, a Ásia, em vez de concentrar toda a atenção na China, Washington enfrentou uma potencial crise em 4 frentes: ajudar a Ucrânia a apoiar Israel, lidar com a Coreia do Norte, cada vez mais provocativo, se preparar para travar uma crise na Ásia, caso a China lance uma operação militar em Taiwan. A mídia afirma que o relatório foi atualizado pela primeira vez em janeiro. Para encarar todo esse cenário, os Estados Unidos precisam gastar muito mais em defesa, disse Daniel Tinguini, presidente do Instituto Republicano Internacional. Tinguini afirmou ao jornal que, embora o pedido de orçamento de defesa do governo Biden ao Congresso tenha aumentado em termos nominais, a relação com o produto interno bruto estava diminuindo e não se ajustava à tendência da época. No entanto, Jennifer Kavanagh, membro sênior do programa American Statecraft do Carnegie Endowment, alertou para os problemas financeiros que 2 guerras ou mais poderiam trazer para o país. O custo financeiro de voltar a uma construção de 2 guerras seria provavelmente insustentável para os Estados Unidos. A guerra na Ucrânia mostrou quão dispendiosa e intensiva a guerra moderna pode ser, tanto em termos da massa necessária, como do custo dos sistemas de ponta. Apenas preparar e financiar uma guerra dos Estados Unidos com a China esgotaria todos os recursos dos Estados Unidos, frisou. E não se trata apenas de dinheiro, acrescentou Kavanagh. Os militares enfrentam uma crise de recrutamento e não está claro se conseguiriam reunir pessoal suficiente para travar 2 guerras ao mesmo tempo sem recrutamento, o que é politicamente impopular. Na visão de Kavanagh, ao mesmo tempo que se concentram na China, os Estados Unidos devem consolidar e reduzir as suas forças no Oriente Médio e trabalhar para que os parceiros regionais carreguem mais o seu próprio fardo de autodefesa. Sobre a Ásia, a especialista diz que é melhor para os Estados Unidos criar uma estratégia de negação que impeça a China de alcançar os seus principais objetivos, como a tomada de Taiwan, para não haver confronto militar. Confiabilidade é muito alta. Putin voa em bombardeiro estratégico Tu-160M. O presidente russo praticou um voo no novo Ilha
Muromets, um avião que está em fase de teste desde os meados do ano passado. Vladimir Putin voou nesta quinta-feira em um porta-mísseis estratégico Tu-160M modernizado. O bombardeiro foi batizado de Ilya Muromets, em nome do herói de folclore russo medieval. O avião decolou da pista da fábrica de aviação SP Gorbunov, na cidade de Kazan, Rússia. Este é realmente um aparelho novo em muitos aspectos. O manuseio é melhor. Você pode ver até mesmo a olho nu, não profissional. A confiabilidade é muito alta. O armamento, este é um avião novo, disse o presidente da Rússia aos repórteres após a aeronave pousar. O equipamento é excelente, comentou o mandatário russo, notando que o voo deixou com boas impressões. Na quarta-feira, Putin inspecionou porta-mísseis na oficina da FAP e subiu na cabine de comandante em frente ao macho. O primeiro protótipo do Tu-160 foi criado como parte de um programa de grande escala para modernizar os sistemas de aviação de longo alcance, que está sendo realizado pela russa Tupolev, o que fez seu voo de estreia em 12 de janeiro de 2022. A aeronave iniciou um programa de testes estatais conjuntos em meados de 2023, que são realizados por equipes do Ministério da Defesa e da fabricante. O novo Tu-160 recebeu motores modernizados, equipamentos eletrônicos e aviônicos de bordo atualizados, armas modernas e novos sistemas de controle, além de meios de guerra eletrônica. Mídia norte-americana revela detalhes da fuga da 110ª Brigada Ucraniana de Avdiivka. O jornal The Washington Post falou sobre o que tem acontecido à unidade militar das Forças Armadas da Ucrânia em meio à retirada da cidade. Os militares da 110ª Brigada das Forças Armadas da Ucrânia fugiram de Avdiivka para a República Popular de Donetsk, sem acordo prévio, informou na quarta-feira o jornal norte-americano The Washington Post. De acordo com o jornal, que citou os soldados ucranianos, a retirada das forças ucranianas da cidade foi caótica e mal planejada. Segundo um dos efetivos, alguns militares receberam ordens para assumir posições que já haviam sido destruídas ou tomadas pelas forças russas. O soldado disse que os militares da 110ª Brigada estavam exaustos depois de servir por 2 anos sem rotações, e seu cansaço os forçou a deixar suas posições sem acordo prévio, citou o jornal. Sergei, comandante de uma unidade da 53ª Brigada das Forças Armadas da Ucrânia, também admitiu que nem todos os militares ucranianos conseguiram sair da cidade. Seu pelotão já foi reposicionado para áreas ao redor da cidade e agora está combatendo em uma situação muito difícil, escreveu o veículo de imprensa. Para servir a rendição de Avdiivka, abalou psicologicamente alguns soldados. Honestamente falando, a maioria das pessoas está em choque com tudo isso, acrescentou. Alexander Siskai, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, deu na noite do sábado a ordem para abandonar Avdiivka. No entanto, o Ministério da Defesa da Rússia comunicou mais tarde que a ordem veio um dia depois que as unidades ucranianas começaram a fuga descontrolada da cidade. Os militares russos libertaram completamente a cidade no mesmo dia. Avdiivka é um subúrbio ao norte de Donetsk, transformado pelas forças ucranianas em uma poderosa fortificação. A partir de seu território, as forças de Kiev têm bombardeado bairros civis de Donetsk desde 2014. Vídeo mostra o primeiro voo de caça da quinta geração da Turquia em Ankara. O CAN, desenvolvido em conjunto pela Turkish Aerospace Industries e a britânica BAE Systems, ainda está em fase de protótipo, mas já mostra capacidades avançadas. O CAN, caça de combate quinta geração e desenvolvimento da Turquia, realizou seu primeiro voo na quarta-feira, relatou o jornal Defense News. O jato, desenvolvido pela montadora Turkish Aerospace Industries, em colaboração com a britânica BAE Systems, decolou de uma pista em Ankara para um voo que durou pouco mais de 10 minutos. Com envergadura de cerca de 14 metros e comprimento de 21 metros, o CAN é equipado com 2 propulsores. O protótipo é alimentado por 2 motores turbofan F-110 GE-129 fabricados pela norte-americana General Electric, que vão equipar os primeiros lotes de produção. A Turquia está agora trabalhando no desenvolvimento de um motor turbofan nacional para o CAN, pela empresa local TR Motor. O caça deve incorporar a maioria das características de uma aeronave padrão de quinta geração, como capacidade furtiva, compartimento de armas internos, fusão de sensores, interligação de dados avançados e sistemas de comunicação. A Turquia iniciou em 2019 o programa de modernização de sua força aérea após a expulsão do país do programa de aquisição e suporte dos caças de quinta geração norte-americana F-35, devido à aquisição de mísseis de defesa antiaérea russos S-400 por Ankara. O feito coloca a Turquia em um pequeno grupo de potências que produz suas próprias aeronaves de quinta geração. Espera-se que ainda
leve vários anos para o CAN esteja operacional, sendo a aquisição de motores o maior desafio enfrentado pelos desenvolvedores. Em dezembro, foi relatado que a Turquia estava procurando fabricar localmente os motores F-110 da norte-americana General Electric Aerospace para abastecer o lote inicial do CAN. Está previsto que o avião permaneça em serviço até a década de 2070. Evidências em Avdiivka mostram presença de mercenários dos Estados Unidos, Canadá e União Europeia no exército ucraniano. Após a libertação da cidade de Avdiivka da República Popular de Donetsk pelas Forças Armadas da Rússia, o Ministério da Defesa russo informou sobre a descoberta de evidências que sugerem a participação direta de mercenários dos Estados Unidos, Canadá e países da União Europeia nas fileiras das Forças Armadas da Ucrânia. De acordo com o relato da pasta, as tropas encontraram grande quantidade de provas que indicam a presença de tais mercenários entre as unidades nacionalistas do exército ucraniano. Alguns dos confrontos mais intensos ocorreram na área da estação ferroviária, onde unidades ucranianas estão concentradas. O vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia mostra o caminho percorrido pelos grupos de assalto até o centro de Avdiivka, onde realizaram a limpeza das forças nacionalistas ucranianas. A ordem de evacuação da cidade, dada pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Siskai, foi emitida 24 horas depois do início da retirada descontrolada das unidades ucranianas da área, conforme a defesa russa. A libertação completa pelas forças russas ocorreu em 17 de fevereiro. Avdiivka, um subúrbio ao norte de Donetsk, foi transformado pelas Forças Armadas da Ucrânia em uma poderosa área fortificada, de onde eram lançados ataques contra áreas residenciais de Donetsk desde 2014. Navio de pesquisa chinês visita Maldivas e gera alerta de segurança no Oceano Índico, diz mídia. Um navio de pesquisa chinês chegou às Maldivas nesta quinta-feira, mostraram dados globais de rastreamento de navios. Apenas 3 meses depois de um navio semelhante ter visitado o Oceano Índico e suscitado preocupações de segurança na Nova Delhi. De acordo com a Reuters, a visita acontece na esteira de comentários de um grupo de reflexão dos Estados Unidos em janeiro, que levantou preocupação relativa às atividades da Marinha Chinesa, uma narrativa que Pequim acusa de ter sido inventada para formar uma imagem negativa de uma suposta ameaça da China. Xiang Yanghong 3, de propriedade do Instituto de Pesquisa subordinado ao Ministério dos Recursos Naturais da China, fez escala na capital das Maldivas, Mali. Segundo dados da Marine Traffic, mais de um mês depois de deixar o seu porto de origem, Xiamen, no sudoeste da China, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que a pesquisa realizada pelo navio era exclusivamente para fins pacíficos, para beneficiar o conhecimento científico. Nos últimos anos, a Índia tem manifestado preocupação com a presença de navios de pesquisa chinesas no Oceano Índico, mesmo que não pertençam às Forças Armadas. Ainda de acordo com a Apuração Oficial de Segurança Indiana, chegou a afirmar anteriormente que os navios tinham dupla utilização, que significa que os dados que recolhem podem ser usados para fins civis e militares. Em 2022, Yang 5, uma embarcação militar capaz de rastrear lançamento de foguetes e mísseis, chegou a Colombo, alarmando a Índia. A última vez que o navio de pesquisa chinês atracou no Sri Lanka foi em outubro de 2023, reavivando as preocupações da Índia. Mas em janeiro, a nação insular impôs uma moratória de 1 ano aos navios de pesquisa estrangeiros, negando efetivamente à China um porto de escalada. Um porto de escala. A chegada de Xiang Yanghong 3 se segue a visita à China em janeiro do presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, que melhorou os laços com Pequim, oferecendo 920 milhões em ajuda gratuita, abre uma nova questão. As Maldivas afirmaram que o navio não faria pesquisa em suas águas, parando apenas para rotação de pessoal e reabastecimento de suprimentos. O Ocidente aumentou a presença de tanques e militares na fronteira com a Rússia e a Belarus, diz Minsky. O número de tanques e militares de países do Ocidente na Lituânia cresceu significativamente nos últimos 4 anos, de 50% a 100%, relatou o Ministério da Defesa de Belarus. O Ocidente aumentou o número de militares e tanques na fronteira com a Rússia e com Belarus de 50% a 100% em 2020 e 2024, anunciou na quinta-feira o Ministério da Defesa de Belarus. Veja no mapa, aqui é 2020, aqui é 2024. Não vou falar os números, mas apenas no pessoal você pode ver as mudanças. Há um crescimento de 1,5 a 2 vezes, até mesmo em termos de tanques, eram 69, agora são 129, disse Viktor Teremin, em uma visita ao canal russo, em uma entrevista ao canal russo, Rússia 24, em resposta à pergunta se o Ocidente está aumentando o número de forças militares perto da fronteira dos dois países. Essas formações não são estáticas, nós também os vemos muito bem. Ele citou como exemplo o campo de treinamento de
Tabrad, na Lituânia. Os americanos colocaram um batalhão lá provavelmente há 3 anos. Só temporariamente vamos removê-lo. Mas não, está lá permanentemente e fica a apenas 15 quilômetros da fronteira do nosso país, disse o ministro. China manda recado duro aos Estados Unidos sobre a interferência em Taiwan. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, deu um alerta à delegação de congressistas americanos que chegou esta semana a Taiwan. Em coletivo de imprensa, ela alertou os parlamentares a não enviar sinais equivocados aos separatistas que defendem a chamada independência da ilha. A China sempre se opôs firmemente a qualquer forma de intercâmbio oficial entre a parte americana e as autoridades de Taiwan, e se opõe firmemente à interferência dos Estados Unidos nos assuntos de Taiwan de qualquer forma, sob qualquer pretexto, comentou ela. Mao Ning lembrou que Taiwan é uma parte inalienável do território chinês e destacou que é necessário que Washington respeite o princípio de uma China. Instamos os Estados Unidos a reconhecer a extrema complexidade e sensibilidade da questão de Taiwan, resumiu. O grupo, composto por 5 membros do Congresso dos Estados Unidos, é liderado por Mike Gallagher, presidente do Comitê Seleto sobre Competição Estratégica entre os Estados Unidos e o Partido Comunista da China da Câmara dos Representantes. A delegação permanecerá na ilha até sábado 24 de 2 de 2024 e deve se reunir com líderes taiwaneses do alto escalão do governo, além de representantes da sociedade civil para discutir as relações entre os Estados Unidos e Taiwan, segurança regional, comércio e investimento e outras questões importantes do interesse mútuo. Guerra de sanções. Quem tenta minar a economia russa? Pergunta. Os países ocidentais já impuseram mais de 15 mil sanções diferentes contra a Rússia somente nos últimos 2 anos. Esse número é 3 vezes maior do que o total de sanções contra o Irã em sua história moderna. Os Estados Unidos bateram o recorde de restrições impostas com cerca de 3.500 sanções, enquanto Singapura se limitou somente a medidas contra 5 indivíduos russos. O novo pacote de sanções anti-russas da União Europeia deveria ser aprovado até 24 de fevereiro de 2024, tornando-se um dos mais abrangentes, de acordo com o Conselho de Segurança da União Europeia. Quantas sanções foram impostas contra a Rússia nos últimos 2 anos? Pergunta. Estados Unidos, 3.503. Suíça, 2.377. Canadá, 2.087. Reino Unido, 1.949. União Europeia, 1.837. Nova Zelândia, 1.620. Austrália, 1.254. Japão, 981. Hungria permitirá a entrada da Suécia na OTAN, diz Orbán, após acordar a compra de novos caças. Em declarações conjuntas, nesta sexta-feira foi divulgado que a Suécia SAAB fornecerá 4 aeronaves adicionais a Budapeste e que a Suécia também vai prover apoio e logística à Força Aérea Húngara até 2036. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán diz que tomará as decisões necessárias para ratificar a adesão da Suécia à OTAN na segunda-feira. De acordo com a Bloomberg, a declaração foi concedida em uma conferência de imprensa com seu homólogo sueco Ulf Kristersson em Budapeste. Foi acordado entre os líderes uma negociação sobre caças que expandirá a frota húngara de caças Gripen fabricadas na Suécia de 14 para 18 e também ajudará a reconstruir os laços entre os dois países, segundo Orbán. O contrato de arrendamento de 14 Gripen da Hungria expirará no início de 2026 e a propriedade será então transferida para Budapeste, de acordo com o comunicado do governo sueco citado pela mídia. A mídia analisa que o acordo de hoje marcou a segunda vez que as discussões sobre os caças já provaram ser uma peça necessária do quebra-cabeça da OTAN para a Suécia, quando a Turquia assinou a adesão do país nórdico em janeiro, abriu caminho para a compra turca de aviões de guerra F-16 dos Estados Unidos. Anteriormente, Orbán atribuiu aos atrasos no processo de ratificação a falta de confiança na sequência das críticas suecas sobre a erosão da democracia na Hungria. A votação
de segunda-feira no Parlamento húngaro é a aprovação final necessária para a entrada de Estocolmo na aliança militar, o que ajudará a OTAN a defender o seu flanco oriental após a admissão da Finlândia em abril passado. A Rússia já se posicionou sobre a entrada de estados que fazem fronteira com o país e seu ingresso na OTAN, afirmando que está a postos com diferentes tipos de sistemas e armas para proteger suas fronteiras. Pequim acusa os Estados Unidos de vender armas a Taiwan e usar a ilha para conter a China. Pequim apela a Washington que pare de armar Taiwan e ponha fim às provocações usando a ilha autogovernada para conter a China, disse o porta-voz do Ministério da Defesa da China, Zhang Xiaogang, nesta sexta-feira, 23 de 2 de 2024. Ontem, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma possível venda de equipamentos de defesa de comunicações para Taiwan, estimada em 75 milhões, relatou a Agência de Cooperação de Segurança e Defesa do Pentágono. Instamos os Estados Unidos a respeitar rigorosamente o princípio de uma só China e as disposições dos 3 comunicados conjuntos China-Estados Unidos, pararem as vendas de armas a Taiwan e os laços militares do Washington Taipei, pararem de armar Taiwan de qualquer maneira que seja e cessarem ações provocativas usando Taiwan para conter a China, disse Zhang em um comunicado divulgado pelo Ministério. A questão de Taiwan é a primeira linha vermelha nas relações entre China e os Estados Unidos que não podem ser cruzada. Enquanto armar a ilha é uma aposta muito perigosa, acrescentou o porta-voz. Nós nos opomos fortemente às vendas de armas dos Estados Unidos para Taiwan. Esta posição é firme e clara. China tomará medidas resolutas e eficazes para proteger a soberania nacional e territorial, disse Zhang. Taiwan é governado independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como a sua província, enquanto Taiwan afirma que é um país autônomo, mas não chega a declarar a independência. O consenso de 1992 se refere a uma reunião entre as delegações de Pequim e Taipei, durante a qual concordaram com o princípio de uma só China. Pequim se opõe a quaisquer contatos oficiais de estados estrangeiros com Taipei e considera indiscutível a soberania chinesa sobre a ilha. Polícia da China trabalha em Kiribati por solicitação local perto do Havaí dos Estados Unidos, diz mídia. A Reuters confirmou a presença chinesa na ilha, que integra uma região onde tem havido luta por influência com Washington. A polícia chinesa está trabalhando com policiais no país insular de Kiribati, vizinha do Havaí, no Oceano Pacífico, contaram as autoridades de Kiribati a Reuters em uma reportagem de sexta-feira, 23 de 2 de 2024. Eire Aritieria, comissário de polícia interino de Kiribati, disse a Reuters que a polícia chinesa está na ilha. A polícia chinesa na ilha trabalha com a polícia local. Em janeiro, a embaixada da China anunciou o líder da delegacia de polícia chinesa em Kiribati. A equipe da delegação policial chinesa trabalha com o serviço da polícia de Kiribati para auxiliar no programa de policiamento comunitário e artes marciais. Taishi Kung Fu e o departamento de TI auxilia no nosso programa de banco de dados de crimes, disse ele em um e-mail. Aritiera, que participou de uma reunião em dezembro entre Wang Xiaowang, ministro de Segurança Pública da China, e várias autoridades policiais das ilhas do Pacífico em Pequim, disse que Kiribati havia solicitado assistência policial da China em 2022 e até 12 policiais chineses uniformizados chegaram em 2023 em um rodízio de 6 meses. Eles só prestam um serviço que o serviço de polícia de Kiribati precisa ou solicita, explica Aritiera. Kiribati não anunciou publicamente o acordo de policiamento com a China, que acontece em meio às iniciativas de Pequim para expandir os laços com os países das ilhas do Pacífico, algo que também tem suscitado preocupação dos Estados Unidos. Apesar de somente ter 115 mil habitantes, Kiribati é considerado um país estratégico por estar relativamente próximo do Havaí, um importante território dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, e por controlar
uma das maiores zonas econômicas exclusivas do mundo, que cobre mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados. As consequências políticas do renascimento do neoconservadorismo americano sob George W. Bush. A reorientação da política externa americana sob George W. Bush nos anos 2000 trouxe consequências caóticas para o cenário global. Uma delas tem a ver com o renascimento do chamado neoconservadorismo estadunidense, cuja conduta internacional forneceu as pré-condições para a contestação da hegemonia americana no mundo. No começo do século XXI, a chegada de Bush ao poder marcou uma espécie de ponto de virada do pensamento político em Washington. Marcou também o início de uma série de intervenções militares americanas em diversas regiões do globo, ignorando totalmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Outros traços característicos dessa época foi o aumento da instabilidade internacional e de incertezas geradas em torno dessa nova visão americana de fazer as coisas, que podemos dizer com toda certeza foi a principal responsável por jogar o mundo no caos durante as primeiras décadas deste século. No entanto, no começo dos anos 90, não parecia que estávamos nos encaminhando exatamente para esse cenário. Com o final da Guerra Fria, vale lembrar, a administração do presidente Bill Clinton adotou uma visão política voltada sobretudo para a afirmação de valores comuns entre os Estados Unidos e a chamada comunidade internacional, assim como pelo impulsionamento da globalização na esfera econômica. As ações de política externa dos Estados Unidos durante esse período eram envoltas em uma retórica que enfatizava, em teoria, a solidariedade das democracias livres no enfrentamento dos principais problemas que infligiam o planeta à tensão. O clima de tensão da Guerra Fria, por sua vez, tratava-se de algo do passado. Na década de 1990, a percepção de uma nova ordem mundial sob a liderança americana era bastante forte, baseado no sentimento de primazia absoluta dos princípios políticos e econômicos estadunidenses. Era como se o mundo inteiro se encaminhasse para a adoção do famigerado consenso de Washington, do internacionalismo liberal. A política externa em Washington era então elaborada justamente sob essas primícias, com base nas realidades da globalização da economia mundial, que tinha no poder financeiro excepcional americano um dos seus principais baluartes, levando em conta a crescente interdependência entre os países aliados americanos na Europa e na Ásia, adquiriram um papel especial para a estratégia da política externa americana, no sentido de fornecerem seu apoio tácito e, por vezes, explícito à hegemonia estadunidense no mundo. Também fornecer seu apoio à difusão da democracia como regime mais favorável ao desenvolvimento das nações, fomentando ao mesmo tempo o estabelecimento das economias de mercado na maioria dos países, em especial no leste europeu e na própria Rússia, após a dissolução soviética. Sob Bill Clinton, portanto, os chamados valores morais perderam sua importância em relação aos objetivos pragmáticos e econômicos dos Estados Unidos. O liberalismo da época Clinton abandonou, pelo menos do ponto de vista retórico, a tradicional retórica conservadora que dividia o mundo entre os mocinhos e bandidos. Em seu lugar, preferiu enfatizar formas menos antagônicas de liderança a partir do uso das vantagens econômicas e financeiras dos Estados Unidos, de modo a concretizar sem maiores alardes os seus objetivos nacionais. Clinton procurou disfarçadamente operar a partir de alianças das instituições internacionais dominadas pelo Ocidente, comprometentes com os ditos valores liberais, mas ainda assim contando com o reconhecimento dos demais países sobre a incontestável, até então, majestade americana. Contudo, quando George W. Bush chegou ao poder no começo dos anos 2000, a situação começou a se inverter de modo rápido. Em 2001, os Estados Unidos sentiram na pele as consequências provocadas por uma nova ameaça internacional, a saber, o terrorismo extremista praticado pelo grupo Al-Qaeda. Bush, como resposta aos ataques das Torres Gêmeas, anuncia então a sua guerra ao terror, implementando uma política externa altamente ideologizada baseada em uma interpretação de mundo excludente, que poderia ser resumido na seguinte frase: quem não é conosco é contra nós. Era o renascimento de uma visão de mundo neoconservadora nos corredores da Casa Branca, que voltou a retomar parte da retórica de antagonismo presente durante a Guerra Fria. Agora os interesses geopolíticos dos Estados Unidos tomavam precedência perante os interesses econômicos, justificando ações militares unilaterais ao redor do mundo, sem pedir a opinião de ninguém, seja de adversários ou aliados.
Não bastante, a crescente influência política e militar da China na Ásia e seu papel como poderoso contrapeso econômico e financeiro dos Estados Unidos começava a desenhar o quadro de uma disputa de poder que se acirraria ainda mais nos anos seguintes. Na Eurásia, o renascimento da Rússia, da presidente Vladimir Putin, também tornava as coisas ainda mais complicadas para os americanos, com Moscou passando a defender seus interesses nacionais e de segurança de forma mais assertiva, em especial no espaço pós-soviético. Os Estados Unidos de Bush, por meio de sua nova visão de política externa, enfrentaram um sério problema de déficit de legitimidade, problema que continua a assombrar os estrategistas em Washington até hoje. Tudo isso aconteceu porque Bush reavivou os princípios da era conservadora dos anos de 1980, acreditando na chamada missão especial dos Estados Unidos no mundo como o único portador da luz e da civilização às demais nações. Na prática, essa interpretação neoconservadora da realidade levou ao uso desmedido do poderio militar estadunidense para atingir seus objetivos geopolíticos em diversas partes do globo, mas com resultados absolutamente catastróficos. Além de aumentar o sentimento anti-americanista em muitas regiões, o renascimento do neoconservadorismo estadunidense sob George W. Bush forneceu as pré-condições para a ascensão da multipolaridade nas relações internacionais. Esta talvez seja um dos poucos motivos pelas quais o mundo tem que agradecer George W. Bush. O BRICS é uma nova maneira de pensar, diz Zakharova, em entrevista exclusiva à Sputnik Brasil. Em entrevista exclusiva ao podcast Mundial da Sputnik Brasil, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, destacou pontos que a nação acredita serem primordiais. Questionado sobre se há ou não preocupações por um mundo bipolar controlado majoritariamente por duas nações, Zakharova respondeu dizendo que isso não é ideal. O mundo com dois polos não é ideal. Depois que essa forma de mundo colapsou, a nossa civilização vem tentando fazer um novo sistema funcionar. O mundo unipolar não existe. Tampouco está funcionando. Não há país neste mundo que possa ser o mandatário do mundo inteiro, que possa ter o direito, a possibilidade de controlar o mundo, disparou a representante do governo russo. Ela continua. Nós, o mundo, não elegemos nenhum Estado ou nação para controlar as nossas vidas. Temos o direito internacional como uma ótima base para resolver diferentes crises, estabelecer contatos uns com os outros e promover o bom relacionamento entre países, nações e organizações. Durante a resposta, ela enfatizou que há muitos polos no mundo, econômicos e culturais, além de centros de civilização e desenvolvimento moderno e tecnológico, e que esse mundo multipolar é o caminho que a sociedade deve seguir. Esse é o caminho que a gente, sociedade, deve de fato escolher. Estou falando da Rússia, do Brasil e de outros países do mundo que têm a voz, que têm voz própria e são livres para expressar os pontos de vista, arremata. BRICS, nova ordem mundial, pergunta. Para Zakharova, reside uma dualidade no fato de o BRICS ser ou não uma nova ordem mundial. O BRICS não é um instrumento de ajuda, por exemplo, para alguém realizar algo, mas ao mesmo tempo é um bloco neutro. São possibilidades dos países de se desenvolverem em várias áreas, incluindo a econômica, ecológica, segurança tecnológica, educação e cultural, além da chance de os países do bloco se mostrarem ao mundo em base. Segundo Zakharova, além da individualidade, o bloco permite um compartilhar de soluções para um futuro próspero. O BRICS é uma nova maneira de pensar. Você pode ser independente, ao mesmo tempo pode se juntar, se reunir, estar com os demais e ainda pode se proteger e manter a sua dignidade nacional, cultura e civilização e tradições, sublinha. Para Zakharov, o surgimento da Organização das Nações Unidas possui esse papel de manutenção, respeito e avanço. Mas, em sua visão, o Ocidente está arruinando o que uma vez foi a organização. Muitos países do Ocidente coletivo estão tentando arruinar os princípios da ONU, da Carta ONU. Eles não respeitam o direito internacional. Os outros membros do Conselho de Segurança, eles estão sempre impedindo iniciativas e propostas de paz, como temos visto no Oriente Médio. Não respeitam outros países como Estados independentes e soberanos, indaga Zakharova. Desde antes de deixar a presidência do Conselho de Segurança da ONU, assim como outros países, o Brasil almeja ter uma cadeira permanente no órgão. A Rússia, por exemplo, estaria disposta a lutar pelo desejo brasileiro. Zakharova confirmou isso. Nós, a Rússia, apoiamos o Brasil. Não no futuro, mas agora.
A Rússia, reiteradamente, repete que deve ser assim. Novos países no Conselho. É claro que a gente apoia o Brasil. Referenda a representante do governo russo. Questionado sobre como a Rússia poderia ajudar o Brasil no combate à fome, Zakharov detalhou a existência de uma falsa realidade em alguns locais, graças a uma campanha estadunidense chamada Invasão Russa à Ucrânia e à Fome Mundial. Ela explica que o mote foi promovido por Washington. A autoridade enxerga os movimentos do poder norte-americano como ridículos. Isso é muito injusto, porque o problema da fome acontece há centenas de anos e é um problema para várias regiões. África, Ásia e diferentes países em diversas partes do mundo, exemplifica. Segundo Zakharov, a Rússia sempre foi uma das doadoras para muitos países, organizações internacionais e assistências humanitárias. Cada país que sempre precisou, nós, a Rússia, estávamos lá. Estávamos dispostos a unir todos os líderes do mundo, não apenas políticos, mas também representantes da sociedade civil, organizações humanitárias ou não governamentais, para superar esse problema, mas focando em termos práticos e não propagandísticas, concluiu. A mídia ocidental usa a morte do oposicionista russo para disfarçar o fracasso militar ucraniano. A mídia ocidental está mais uma vez usando métodos de infoguerra para desviar a opinião pública da realidade das linhas de frente ucranianas. A recente morte do oposicionista russo Alexei Navalny serviu de desculpa para os meios de comunicação ocidentais disfarçarem mais um fracasso ucraniano em Avdiivka, uma cidade importante em Donbás, onde os russos obtiveram uma importante vitória. Navalny morreu em 16 de fevereiro enquanto cumpria pena em uma prisão no Ártico. O caso ainda está em investigação, mas todas as evidências apontam para uma morte natural, decorrente de uma síndrome cardíaca súbita. No entanto, como esperado, os jornais ocidentais publicaram artigos questionando a morte, sugerindo um envolvimento criminoso por parte do governo russo. Materiais distorcidos e tendenciosos publicados pela imprensa ocidental levaram a opinião pública a acreditar que o governo russo assassinou Navalny. Para fortalecer a narrativa, criou-se um mito em torno da imagem do dissidente russo, descrevendo como um grande líder da oposição, capaz de liderar o movimento nacional para desafiar o governo de Vladimir Putin. No entanto, nada disso é verdade. Promovendo o ultranacionalismo xenófobo e semelhante ao nazismo, Navalny nunca foi um líder popular na Rússia. O seu projeto de polarização étnica da sociedade russa, com forte hostilidade contra os muçulmanos e os cidadãos russos do Cáucaso, foi fomentado pela inteligência ocidental devido às expectativas da OTAN de gerar fricções internas entre os russos. O divisionismo étnico e o separativismo sempre foram apostas ocidentais para atacar a Rússia. O movimento racista de Navalny foi usado pelas agências ocidentais para promover tais objetivos. No entanto, por razões óbvias, tais ideias fascistas nunca foram populares na Rússia, razão pela qual Navalny não conseguiu estabelecer uma oposição política sólida a Vladimir Putin. Como líder político, ele era quase irrelevante, razão pela qual não havia interesse por parte de Moscou em eliminá-lo. Não por acaso, as acusações ocidentais são desprovidas de qualquer evidência, sendo apenas histórias infundadas. No entanto, há uma razão muito específica pela qual o Ocidente está a explorar o caso Navalny. A morte do oposicionista ocorreu durante a retirada das tropas ucranianas de Avdiivka. A cidade esteve sob intensa disputa militar durante meses, com enormes esforços de guerra de ambos os lados para alcançar o controle total da área. Os ucranianos sofriam pesadas perdas na região, razão pela qual alguns analistas se referiam a Avdiivka como uma espécie de Bakhmut 2.0. Localizado nos arredores de Donetsk, Avdiivka é uma cidade de elevado valor estratégico, uma vez que as forças ucranianas estabeleceram uma fortaleza militar na região, que possibilitou ataques contra outras cidades importantes. Assim, a presença ucraniana em Avdiivka, a segurança de Donetsk melhorará exponencialmente. Nesse sentido, a libertação de Avdiivka é uma conquista importante para a Rússia, dado o objetivo de Moscou de pacificar completamente os seus novos territórios. Da parte da Ucrânia, porém, a retirada parece uma humilhação. Kiev está militarmente enfraquecido e tem muita dificuldade em assegurar as suas posições. Não conseguiram conter o avanço das tropas russas. As retiradas de cidades importantes como Avdiivka são ainda mais catastróficas para os ucranianos.
pois são derrotas significativas que, além do impacto militar, afetam diretamente a moral das tropas. Na verdade, a derrota em Avdiivka foi também um grande golpe contra o comando militar de Alexander Syrskyi. Espera-se que o novo chefe das Forças Armadas ucranianas seguisse uma estratégia de moedor de carne na cidade, repetindo os graves erros que cometeu em Bakhmut. No entanto, a realidade atual da Ucrânia impediu de repetir os mesmos métodos. Kiev já não tem a capacidade de mobilização suficiente para substituir perdas massivas, razão pela qual um Bakhmut 2.0 teria danos irreversíveis. Syrskyi teve que reconhecer as limitações e ordenar a retirada de Avdiivka em seus primeiros dias no comando, o que foi sem dúvida uma humilhação. Todos esses fatores são extremamente prejudiciais para o Ocidente. Mais uma vez, a Rússia deixou claro à opinião pública global que está a derrotar a OTAN na guerra por procuração travada através da Ucrânia. As consequências de mais uma vitória russa no campo de batalha poderiam ser desastrosas para os planos da OTAN, uma vez que os cidadãos ocidentais poderiam simplesmente compreender que esta já é uma guerra perdida e começar a exigir o fim do envio de armas para Kiev. Assim, para evitar isto, os meios de comunicação ocidentais apostaram no caso Navalny para distrair o público e disfarçar o fracasso ucraniano. A cobertura da morte de Navalny, combinada com teorias conspiratórias sobre o alegado envolvimento do Kremlin, ajudou os países da OTAN a tentar esconder o fato de terem sofrido uma pesada derrota no campo de batalha. Além disso, serviram para tentar difamar o governo russo durante um ano eleitoral, aumentando as acusações de tirania. No entanto, os efeitos desse tipo de manobra de guerra psicológica tendem a ser cada vez menos relevantes, uma vez que, após décadas de mentiras e censuras, a confiança da opinião pública ocidental nos grandes meios de comunicação está evidentemente a deteriorar-se.